Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 ao 48. Gente, eu tinha que trazer o óculos. Misericórdia, a idade chegou, gente. Graças a Deus. Esqueci a bolsa. Mateus 5, 43 ao 48. O tema da minha mensagem é Amando Pessoas Difíceis. Tem um tipo de pessoa aqui que eu vou ter que falar, hein, gente? Também não está ao vivo. Mateus 5 o quê? Do 43 ao 48. Então somos todos nós somos difíceis. Você não sabe? Não, todos nós É o somos pior difíceis. ainda. Amém. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Pai, nós te damos graça nesta hora, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é vida, é verdadeira, a tua palavra é fonte de tudo que há de melhor para a nossa vida, para a vida do Filho de Deus. Nós precisamos, Pai, conhecer a tua palavra, examinar as Escrituras, em nome de Jesus, que possamos entender tudo que vai ser falado aqui nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Amém. Gente, aqui nós estamos no Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte é uma série de ensinamentos, né? Ali Jesus fala sobre várias coisas, né? Vocês todos aqui conhecem, né? O Sermão do Monte. Então, isso foi feito no início do ministério de Jesus, né? Ele veio trazer tantas coisas assim, que cruz, né? Os fariseus lá, né? Que se achavam, né? Que sabiam de tudo, foram coisas assim: como que eu vou amar quem me odeia? Como que eu vou amar meu inimigo? A maior parte do que Jesus fala não é um novo ensino, não é. Mas é uma reorientação. Porque, assim como o povo judeu entendia as leis do Antigo Testamento, é importante dizer que em nenhuma parte do Antigo Testamento ensina algo desse tipo. Na verdade, aqueles que ensinavam tal coisa estavam deturpando a real mensagem expressa na lei do Senhor, que ensinava o amor, a misericórdia e a compaixão, até mesmo para os inimigos. Lá em Êxodo 23, 4 e 5 fala sobre isso. Êxodo 23, 4 e 5 diz: se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não deixe-o ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Aqui está falando sobre você ser justo e honesto, porque não é seu aquele animal, pode ser do seu inimigo, mas aqui está te ensinando o quê? Aqui é o Antigo Testamento, não está dizendo para você ver o animal e matar, ou pegar para você, porque ele é seu inimigo. Ali tem uma orientação de você ser justo e honesto. Amém? Mas eles podem ter usado isso para distorcer a palavra de Deus, né? Lá em Levítico também fala sobre isso. Levítico 19, no capítulo 19, versículo 18, diz assim: não sei se está na mesma versão. 19, 18, diz assim: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Na outra versão diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, eles levaram para o outro lado.
Tipo assim, alguém do seu povo. Então eu vou amar quem é da minha família, né? Que me faz mal, mas é minha família, eu tenho que amar. Não é verdade? É o meu povo, eu preciso amar. Mas aqueles que não fazem parte, esses não. Esses, se me fizer mal, eu vou fazer mal também, eu vou odiar. Eles mudaram essa história, eles deturparam a palavra de Deus. Assim, eles odiavam os gentios, aqueles que consideravam imundos. Eles odiavam os samaritanos, a quem consideravam um povo misturado e corrompido. Gente, nós temos o exemplo do bom samaritano, né? Nós temos esse grande exemplo. Eles odiavam até mesmo outros judeus que o quê? Que não alcançavam o seu padrão de justiça, como por exemplo os publicanos. Então, não pensa como eu, não faz parte do meu povo. Não é cristão como eu, não é meu povo. E não é isso que Deus espera de nós. É esses mesmo que Deus quer que a gente ame. Porque é muito fácil a gente amar aquele que está aí do seu lado, do dia a dia, compartilhando da sua fé. Por mais que às vezes possa ter uma desavença, como a Luciana falou, porque somos, né, pessoas difíceis, mas você acaba se reconciliando, porque está congregando com você, está professando a mesma fé. E aquele que fala coisas terríveis da palavra de Deus? E aquele que quando descobre que você é crente, zomba da tua cara? Mas é esse que Deus quer que a gente ore. São esses que Deus quer que sejam alcançados. Amém? No próprio ensino do Senhor Jesus, encontramos todas as instruções que precisamos para saber como podemos amar os nossos inimigos. E não apenas da boca para fora. Não é apenas eu chegar aqui e falar. Quando aconteceu uma situação, eu agir de acordo com a palavra que foi falada. Com ações concretas e efetivas. Você precisa ter atos que demonstrem que você ama aquela pessoa, independente do que ela faz com você. Gente, é na carne, dói. Dói. Eu tenho um grande exemplo disso no meu trabalho. Porque eu preciso dar amor, dar atenção a uma pessoa que o tempo todo me distrata. O tempo todo me insulta. Mas se eu não faço isso, imagina se eu pago na mesma moeda. Como que eu vou testemunhar o nome de Jesus? Como que eu vou dizer, né, que eu sirvo um Deus que ama, né, que ama aquele que é pecador, que ama aquele que não reconhece Ele? Deus ama a todos. Jesus veio para todos. Ele ensina que devemos fazer o bem aos que nos odeiam. Olha que coisa forte. Como que você vai fazer o bem para uma pessoa que odeia você? Como que você vai fazer o bem para uma pessoa que está querendo te apunhalar pelas costas? Abençoar os que nos amaldiçoam. Orar por aqueles que nos maltratam. Não alimentar discórdia. Quando você vai contar uma situação, tem pessoas que alimentam. Você não tinha que fazer isso. Eu contei para algumas pessoas da minha amiga do trabalho que ela está passando por um momento muito difícil. E ela falou para mim assim: eu estou a ponto de matar meu marido. E assim, ela tem todos os motivos, gente. Todos os motivos. É o que ela está passando. Aí eu falei para ela assim: não, está repreendido. Quando você tiver essa vontade, você ora a Deus para tirar do seu coração, porque não vai resolver, você vai arrumar um problema para a sua vida. Ela: não, mas eu não vou fazer não. Mas agora eu entendo as pessoas que fazem isso. Porque a pessoa deixa você chegar a um extremo tão grande de ódio, que quando vê, você fez. E assim, às vezes a pessoa sabe da situação e alimenta. Arruma alguém para matar ele, arruma alguém para dar um fim nele. Pessoas que não têm Deus agem dessa forma. Mas nós que temos a Deus, nós que conhecemos os mandamentos, nós temos que agir de forma diferente. Nós temos que trazer uma palavra de paz. Nós somos pacificadores. Amém? Como diz lá, né? No Sermão do Monte, que os pacificadores herdarão o reino dos céus. Então não temos que jogar mais lenha, né? Mais brasa lá, lenha na brasa, né? Para a pessoa ficar mais ainda irada. Mas não alimentar
a discórdia, mas a oferecer a outra face. Tratar os outros como queremos ser tratados. Eu já tive vários exemplos lá no meu trabalho, com pessoas mesmo que vão lá, de me humilhar. E eu ser carinhosa com a pessoa. E eu ganhar aquela pessoa. Aquela pessoa passar a me tratar de uma outra forma totalmente diferente. Porque dessa vez que eu tô falando, eu chorei tudo. Fui passar no meu patrão e comecei a chorar. Porque aí ele falou assim, nossa, ela deve ficar uma coisa muito séria, porque você é tão tranquila. No meu trabalho eu sou, tá, gente? Eu sou assim, mas no trabalho eu sou calma. Aí eu falei assim, então, mas ela falou um monte de coisa pra mim e eu chorei muito naquele dia. E aí ela voltou outros dias lá, eu tratei bem, tudo bom, bom dia, posso te ajudar? E ela mudou. Se eu não fizesse diferente, ia ser um pé de guerra. Toda vez que ela chegasse lá, ela ia falar que a garota nojenta tá lá, eu vou dar de frente para ela lá, vai ter problema, ia falar mal do meu patrão. Então assim, a gente precisa fazer diferença. E são de pessoas que não são do nosso dia a dia, do nosso convívio. São pessoas que estão passando pela nossa vida. E é nessas pessoas que Deus quer que nós façamos a diferença. Que nós levemos a luz de Cristo para essas pessoas. Outra coisa, né, que até o pastor falou, emprestar e doar sem esperar nada em troca. Quando você empresta algo, você tem que emprestar sabendo que se não voltar, amém. Ou fazer pelo outro sem esperar nada em troca. E não é, eu já falei isso várias vezes aqui, e não é fazer pelo outro com, mas aquele outro é legal pra caramba comigo, aquele outro ali é gente boa. Não. Até aquela pessoa mais chata, você se vou ajudar, vou abençoar aquela vida ali para ver se Deus transforma. Para ver se através do meu amor, né, por ela olha e fala assim, eu sou tão assim, né, vou tentar ser melhor. Porque a gente precisa servir de inspiração. Uns para os outros. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que andar junto, não é? Para quando um cair, o outro está ali do lado para levantar. Então nós precisamos ser inspiração. Amém? Lá, ser misericordiosos, né? E estar prontos a perdoar ao invés de condenar. É muito mais fácil condenar. É muito mais fácil apontar o dedo. Gente, eu falo isso direto. Porque tem pessoas que só sabem apontar as coisas erradas que você faz. Os dedinhos estão assim, ó, apontando. É fácil, gente. Mas é difícil eu chegar no espelho e olhar assim, caramba, eu tô todo sujo. É mais fácil ver a sujeira do irmão. É muito mais fácil. E assim o irmão vê a sua sujeira também. Aí fica um vendo a sujeira do outro. Mas perdoar aquele que aponta o dedo para você é você crescer. É você evoluir. Você amar aquela pessoa que te condena, né? No dia da aula, né? Como eu falei, a gente teve exemplos, né? Foi citado lá, até pastor falou de um filme, né? A gente vê casos de a mãe que teve seu filho assassinado e no dia que a mãe ficou de frente com o assassino, eu te perdoo. Mas aquele perdão dela foi para ela ter paz na vida dela. Porque se ela não perdoar, aquela mágoa, aquele rancor vai corroer a vida dela por dentro. E ela não vai ter paz. Então, quando você libera o perdão, você faz o que Jesus manda. Né? E é pela fé. Os seus olhos estão vendo coisas totalmente diferentes para você fazer. Mas Deus te manda você o quê? Perdoa. Ame. Amar é perdoar é amar. E amar é perdoar. Amém? Lá no Evangelho de Mateus também, não, isso eu já vi, né? Lá em Mateus 7, Evangelho de Mateus 7, no 1 e no 2, diz assim: a bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem. Não, é no 2. 7, 2. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E no versículo 12, diz assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso, é o que querem dizer. À vista. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Lá no livro, no Evangelho de Lucas 6, do 27 ao 38, também fala sobre isso. Lucas 6, do 27 ao 38, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ela bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa. E serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Amém. Gente, que palavra forte. Que palavra forte. Tudo que nós fazemos com os outros, Deus fará conosco. É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo para nos dar força, entendimento, né? A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Sofre as consequências. Mas nós, como cristãos, estamos fazendo o quê? Estamos só condenando? Ah, bandido, safado, vai pra cadeia, tem que morrer. Não, temos que orar. Temos que botar nosso joelho no chão e orar. Ah, os governantes não estão fazendo nada, estão só roubando dinheiro. Vamos orar por eles. Vamos orar para Deus levantar, né? Tirar de quem está na direção e colocar outro. Vamos clamar, vamos buscar. Não podemos nos calar e nem condenar. Não cabe a nós, porque Deus comanda todas as coisas. Deus institui, né? Reino, Ele é que põe lá, Ele é que permite. Não é o homem. Eles acham que são eles, mas não é. Deus permite. Amém? Na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus traz também um ensinamento muito claro sobre qual deve ser o nosso comportamento, né? Que nós devemos ser um bom próximo para aquele que Deus coloca no nosso caminho. O próximo, né? Aquele que está todo dia na nossa vida, não. O próximo não é seu esposo, não é sua mãe, não são seus filhos. O próximo é todo aquele que está indo e você passa por ele. Como foi, né? A parábola do bom samaritano, que estava ali caído e todo mundo passava e ninguém, por quê? Porque não podia falar com aquela pessoa, né? Quantas vezes passamos por pessoas que estão ali com práticas erradas, se prostituindo, se drogando, fazendo coisas ilícitas, e nós passamos assim, ó, não tem nem aí,
mas aquele é o nosso próximo. Porque quando eu conheci Jesus, quem era eu? Quem era eu? Como estava a minha vida? Cheia de pecados, cheia de mazelas, cheia de marcas profundas. E Ele me amou, Ele me escolheu. Por quê? Porque alguém orou por mim, porque alguém teve paciência de me convidar para a igreja. E é assim cada um de nós. Até aquele que nasce num lar cristão passa por suas lutas, né? Chega um momento que ela começa a ter conflitos. Será que é isso que eu quero mesmo? Ou será que eu estou indo porque meus pais estão me levando? Ela passa por esses conflitos. Devemos saber que quando Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores, Ele não estava nos pedindo algo impossível. Ele não disse que é uma coisa impossível de ser feita. Ele não estava exigindo que fôssemos apaixonados por aqueles que nos maltratam, mas que sim, que nos compadecêssemos das pessoas. Não tenhamos olhar de ira, de ódio, de condenação. Amém? A ponto de que, quando você se compadece, você quer o melhor para aquela pessoa. A ponto de você orar pela salvação, ao invés de desejar o mal. Né? Porque quando você é maltratado, é humilhado, às vezes alguém te trai, você quer, automaticamente a sua carne vai querer se vingar. Vai querer o pior para aquela pessoa. Mas aí a gente fala o quê? Deus tem misericórdia. Tem misericórdia dessa vida. Ela está fazendo isso comigo, mas ela não sabe que eu sou uma filha de Deus. Então que ela possa reconhecer o Senhor, que ela possa se arrepender dessas atitudes que ela tem. É assim que eu oro lá para a pessoa do meu trabalho. Que um dia Deus toque naquele coração, que mude, que seja transformada. Amém? Amém. O mandamento de amar o próximo era comum. É fácil amar as pessoas que estão perto de nós, não é? É mais fácil, gente. Mas tem umas pessoas que estão perto de nós também que é difícil. Gente, como é difícil amar um flamenguista? É difícil, gente. Já recebe na nossa casa. Tem que dar comida. É difícil, tá? Eu já falei, quando chegar lá, Deus vai falar: converta dos seus maus caminhos. Não, pergunta com alguém. Diácono flamenguista também. Diácono flamenguista, gente, não é de Deus não, gente. Amo vocês, amo vocês, estou praticando, amo vocês. Mas é difícil quando eles comentam, tá ganhando não sei quanto, não sei quanto. Gente, eles se acham. Eles se acham. Então é difícil, é muito difícil. Mas a gente ama a si mesmo, né? Então, também é fácil amar o quê? A pessoa que é como nós, que é parecida, que pensa igual, que a gente, quando uma olha para outra, já sabe. Aí você ama aquela pessoa, poxa, nem pensei, já sabe como fazer. Minha parceira, meu parceiro. Então, é fácil amar essa pessoa. Isso é muito fácil. Mas o mandamento de Jesus não é apenas amar a esses, né, que estão bem pertinho, que são fáceis de amar. Jesus quer que também amemos aos que nos perseguem, aos que nos caluniam, aos que zombam de nós, né? Aqueles que zombam, o Botafogo perdeu de 6-1, foi zoar meu filho, uma criança, gente, de 6 anos. Você acha que isso é de Deus? Como que eu vou amar essa pessoa? Viu? Estou trabalhando. Gente, brincar com uma criança de 6 anos. Então, faz até a criança chorar, gente. Devemos amar essas pessoas. Devemos. Criança chora até. É verdade, Vera. Mas assim, brincadeira essa parte, né? São essas pessoas que a gente precisa amar. Essas pessoas precisam de Jesus, assim como um dia eu e você precisamos, né? A gente que tem filho, aí o filho às vezes faz tanta coisa com a gente, né, Henrietinha? Mas a gente ama. A gente ama de uma forma tão assim, inexplicável. E assim é Deus. Né? O amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. Então nós precisamos ter esse amor, né, que a gente tem, né, incondicional por um filho, que vai ser diferente, né, gente? Mas praticar com aquele, né, que pensa diferente da gente,
que nos olha com olhar de condenação. Não devemos nos achar melhores. Ah, porque eu sou melhor porque eu sou cristão. Não somos melhores. Nós estamos caminhando para sermos melhores, né? Nós estamos assim, caminhando. E nós queremos que essas pessoas caminhem conosco. Que também conheçam esse Jesus. Que se convertam, né, dos seus pensamentos, dos seus atos ruins. Ore. Às vezes, não é você fazer algo eu preciso de ajuda, eu vou dar um dinheiro. Não é isso, não. Porque tem pessoa que também usa. Da igreja, eu vou lá pedir, estou necessitado, não sei o quê. Usa. Tem pessoa que usa, porque você, né? Porque a palavra de Deus diz que você tem que amar, tem que. Não. Você precisa de ajuda? Vamos orar aqui. Vou orar para Deus transformar. Você vê que a pessoa, não quer. Ela quer dinheiro, ela quer alguma coisa material. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Pedir a Deus que essas pessoas se convertam, sejam transformadas. Amém? Amém. Ai, gente, tinha tanta coisa para falar. Mas tem muita coisa. Mas eu vou continuar domingo. Você vai pregar domingo? Vai pregar domingo? De noite. Vocês gostam, né, gente? Gente, mas é verdade. Olha, a palavra de Deus, quando o pastor trouxe essa palavra de perdão, né, na nossa aula de BD, eu fiquei assim, impactada. Gente, como Deus é lindo, né? Como Deus quer que a gente cresça. Porque não é fácil ser cristão. Como eu acabei de falar, as pessoas nos julgam muito, né? Tem pessoa que quer passar por cima de você igual um trator. Por quê? Porque é crente, né? Crente não vai matar, crente não vai fazer um monte de coisa. Então é difícil. Às vezes você é humilhado, às vezes você é maltratado, você é caluniado, como eu falei. E a gente estender a mão para essas vidas, orar, né? Você não está no seu momento de oração, é muito fácil você lembrar daquelas pessoas que você gosta, né? Eu vou orar por fulano, por ciclano, por não sei quem, né? Aquelas pessoas que estão no seu convívio, assim, mais próximo, você todo dia ora, mas tem aquela pessoazinha lá, mais difícil. E é essa que Deus quer que a gente ore. É essa que Deus quer que a gente caminhe mais uma milha. Porque é assim com a gente. A gente está ali, está tropeçando, está lutando, e Deus está do nosso lado, caminhando com a gente. Ele está nos segurando, né? E até uma ilustração que fala, né? Naquele momento difícil, olhou para as pegadas, né? Só tinha duas pegadas, só tinha duas porque Deus estava carregando a pessoa no colo. E é assim, né? Naquele momento de luta, de angústia, você acha que está sozinho? Não. Deus está com você. Então que a gente seja como Deus é conosco, que sejam para essas vidas que precisam conhecer a Cristo, amém? Fique de pé, que você possa ler Mateus 5, do 33 ao... já esqueci, gente. Charlene. Bugou. Do 43 ao 48. 35 era outra. Que você possa ler e meditar, né? O que Deus quer para a sua vida, como Ele quer que você esteja agindo, né? Não com um olhar de condenação, mas com um olhar de amor. Amar pessoas, amar vidas, amar aqueles que te perseguem, amar aqueles que até tentam te prejudicar. Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, crendo que o Senhor é um Deus que cuida da tua igreja. O Senhor é um Deus que tem falado conosco, Pai. Deus, eu te peço nessa noite que possamos ser, Pai, instrumentos em tuas mãos, Deus. Que possamos, Pai, ser guiados por ti. Deus, que nós possamos ter esse entendimento, Pai, do que é amar, Deus. Amar sem querer nada em troca, Deus. Amar também, Pai, aquele, Pai, que é difícil de amar, Deus. Deus, que possamos, Pai, ser como tu, que possamos ser como Jesus. Deus, que morreu numa cruz por aqueles pecadores, por nós, por aqueles que ainda nem conheceriam Ele. Mas Ele veio para cada um de nós, veio para os doentes, veio para os perdidos.
infinitamente mais. Amém, igreja? Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Que você possa ir para casa. Os anjos do Senhor estejam te levando. Amém? Livrando você de todo o mal. Amém? Quinta-feira temos grupo de vida, hein? Você que não faz parte, procure o GVC próximo à sua casa. Faça parte desse movimento maravilhoso. Amém? E leve um lanche para compartilhar. Leve um lanche, um refrigerante, um suquinho, uma pipoca.